Este vídeo foca a maquinação de um quarto eixo rotativo utilizando o terceiro eixo do HSMWorks. Temos aqui um exemplo de uma peça que teria que ser maquinada recorrendo a um eixo rotativo em redor do eixo X. E para esse efeito, criamos no SolidWorks mais um conjunto de informação, nomeadamente um ponto e um sistema de coordenadas, de modo a alinhar este corpo ao longo do eixo X da maquinação. Para esse efeito, vou então criar uma obra na qual definimos o sistema de coordenadas respectivo. Podemos até otimizar o tipo de stock para o formato cilíndrico e reduzir aqui, indicar qual é a face desse veio. Portanto, aqui basta selecionar uma face cilíndrica da própria peça e reduzir o raio exterior de modo a coincidir exatamente com a peça. Portanto, temos a nossa obra criada e vamos agora de seguida aplicar então um programa de desbaste. O programa de desbaste recorre a uma ferramenta que consiga de facto entrar dentro daquele sulco. Por esse efeito vou recorrer aqui à ferramenta de 5 mm e criar então um programa que me permita maquinar esta forma. Portanto, é importante de facto selecionar operações de 3 eixos, porque um dos eixos desses módulos irá então ser convertido num eixo C ou num eixo A. Portanto, a ferramenta está selecionada, só teremos então que na ferramenta, a ferramenta está aqui definida, mas ao nível da orientação da própria ferramenta, temos que ativar aqui um modo, que é o modo de substituição de quarto eixo. Portanto, transpor para quarto eixo rotativo quer dizer que um dos eixos irá então ficar alocado ao eixo rotativo. Portanto, eu vou aqui selecionar então um eixo, portanto o axis 1, eixo esse previamente criado para este efeito. Portanto, aplico então o eixo e vou de seguida também selecionar a zona. Portanto, aqui na seleção eu vou recorrer e selecionar o fundo de qualquer uma das zonas. E podemos ver aqui como ao selecionar o fundo, o HSMWorks captura o seu contorno e o adapta relativamente radialmente, de uma forma radial. Portanto, agora era uma questão de selecionar aqui outro tipo de formas e basicamente clicar nos planos de trabalho. Os planos de trabalho, que antes até aqui eram todos, digamos, paralelos em Z, neste momento são concêntricos. Portanto, tem uma postura de ter um plano, digamos, de maquinação rápida em Z, mas com uma abordagem radial. Portanto, vou então aqui aplicar aqui algumas opções, por exemplo, nos dois sentidos, com uma superespessura, sim ou não, portanto, ativar essas opções e aplicar. Portanto, e de uma forma rápida temos então aqui o cálculo ser efetuado, capturado e então a criar uma trajetória de maquinação nestas fases que foram selecionadas. Portanto, em termos de entrada, temos aqui a tentativa de ser uma entrada liquidal, pode não ser, digamos, a mais adequada para este efeito. Era agora uma questão de facto de selecionar mais formas, selecionar todos os fundos desta forma, ou então ao nível de SolidWorks, enfim, tratá-la ou trabalhá-la de modo a que o fundo da zona fosse único. Portanto, e teríamos então aqui a maquinação só de um dos sulcos desta forma. Portanto, em comparação, podemos ver aqui o fecheiro terminado, portanto, com todas as zonas já maquinadas e então proceder aqui à simulação sólida. Portanto, vamos aqui a ativar e teríamos então aqui a maquinação do sulco, dos diversos sulcos ao redor da peça toda. Agora, do ponto de vista de pós-processamento, é importante definir que nem todos os pós-processadores estão adaptados para poderem debitar um eixo correto. E, portanto, para esse efeito, o correto será pós-processar recorrendo a um pós-processador, neste caso que é o pós-processador AS with A-axis, desde que se garanta que a orientação da maquinação em redor do eixo esteja de facto no eixo X. Desta maneira, portanto, gera aqui um programa, vamos por exemplo ser o programa 2340, vou pós-processar este código
e terei então o resultado, portanto, de um código, só que corrigir um bocado aqui a posição, portanto, de um código com eixo A, que do ponto de vista de simulação permitimos aqui ver de facto o resultado final, portanto, na qual a ferramenta se desloca e maquina então o sulco de acordo com o pretendido. Portanto, isto é um pequeno truque, okay? De uma forma muito simples, utilizar então o eixo, a substituição do quarto eixo. Okay? Um bom trabalho.